Muito bom dia, estou feliz que você está aqui com a gente, que bom ter você conosco. Eu quero desejar um feliz sábado para você. Você sabia que Deus ama você? Você sabia disso? Talvez você já soubesse, talvez não. Agora, você quer aprender como entrar em contato com Deus e até mesmo saber qual é o plano dele para nós? Bem, a Bíblia revela tudo isso. E nós aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake teremos o maior prazer de partilhar isso com você. Portanto, entre em contato conosco aqui no YouTube, no Facebook, mande um e-mail para a gente, escreva uma cartinha para nós e nós teremos o maior prazer em entrar em contato com você. Se você é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake, eu espero que você esteja tendo um belo sábado e que se sinta mais perto do céu com o culto de hoje. Deus abençoe você. Bom dia e um feliz sábado. Aqui estão os anúncios de hoje. Good morning and happy Sabbath. Here are today's announcements. Como você deve saber, o lockdown foi suspenso para a maioria das regiões de Ontário. No entanto, na região de Peel, o lockdown foi prorrogado e permanecerá em vigor até pelo menos 8 de março de 2021. As you may be aware, the stay-at-home order has been lifted for most regions in Ontario, and the province is moving back into the framework of the color-coded restrictions. However, in the Peel region, the stay-at-home order has been extended and will remain in effect until at least March 8, 2021. A liderança da igreja está discutindo a possibilidade de reabrir o prédio da igreja dentro de 3 semanas. Por favor, ore por isso. Em breve daremos mais informações. The church leadership is discussing the possibility of reopening the church building within 3 weeks. Please pray for that. We will share more information soon. O pôr do sol hoje, 20 de fevereiro, será às 5h55 da tarde. E na próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, será às 6h03 da tarde. Sunset today, February 20th, will be at 5:55 p.m. and next Friday, February 26th, will be at 6:03 p.m. No último sábado à noite, 13 de fevereiro, a Associação da Igreja Adventista de Ontário transmitiu 2 sessões informativas sobre a vacina para COVID-19 no canal Adventist Ontario no YouTube. O imunologista adventista, Dr. David Burt, PhD, deu informações relevantes sobre a vacina na primeira sessão e depois respondeu perguntas frequentes com o pastor Mansfield Edwards na segunda sessão. Last Saturday evening, February 13th, the Ontario Conference of the Seventh-day Adventist Church aired 2 informative sessions on the COVID-19 vaccine on the Adventist Ontario YouTube channel. Adventist immunologist Dr. David Burt, PhD, gave relevant information on the vaccine in Part 1, then answered frequently asked questions with Pastor Mansfield Edwards in Part 2. Ele respondeu às seguintes perguntas, além de outras. Essas vacinas são seguras? Do que são compostas? Elas têm efeitos colaterais negativos? Elas são eficazes? Elas oferecem imunidade total? Existem produtos naturais que possam combater o COVID-19? Há algum motivo religioso pelo qual não devemos tomar a vacina? He offered answers to the following questions and more. Are these vaccines safe? What are they comprised of? Do they have any negative side effects? Are they effective? Do they offer total immunity? Are there any natural products that can combat COVID-19? Are there any religious reasons why we should not take them? Esta apresentação em 2 partes ainda está disponível para você assistir no canal Adventist Ontario no YouTube. This 2-part presentation is still available for you to watch on the Adventist Ontario YouTube channel. Como temos anunciado aqui, todos os sábados, de 2 às 4 da tarde, há sempre alguém na igreja para coletar dízimos e ofertas, bem como alimentos para o departamento de Dorcas. Hoje, Maria Amaral estará lá. Fique à vontade para passar pela igreja neste período. Every Sabbath from 2 to 4 p.m., there will always be someone at the church building to collect your tithes and offerings, as well as food donations for the Dorcas department. Today, Maria Amaral will be there. Feel free to come by the church at this time. Nosso culto de oração continua toda quarta-feira às 7 da noite no Zoom. Participe conosco.
Our prayer meeting happens every Wednesday at 7 p.m. on Zoom. Please join us. Nossa escola sabatina também continua no Zoom, das 9h30 às 10h45, com classes para jovens e classes em português e inglês. Our Sabbath school also continues on Zoom from 9:30 to 10:45 a.m. We have classes for the youth and classes in English and Portuguese. Estamos procurando urgentemente alguém interessado em fazer música especial. Entre em contato com Jéssica Santos se você estiver disposto a enviar um vídeo seu cantando ou tocando um instrumento para adoração. We are urgently looking for anyone interested in doing special music. Please contact Jessica Santos if you are willing to submit a video of yourself singing or playing an instrument for worship. Se você puder fazer uma história para as crianças para o culto, entre em contato com Stephanie Savada. Also, if you would like to do a children's story for our online worship service, please reach out to Stephanie Savada. Somos muito gratos por sua generosidade nos últimos meses, mas o departamento de Dorcas está pedindo que nenhuma outra roupa seja levada para a igreja como doação. Só por enquanto. Estamos começando a ficar sem espaço para guardar as roupas. Mas, por favor, continue a trazer doações de alimentos, se puder. Obrigado. We are so grateful for your generosity these past few months, but the Dorcas department would prefer that no more clothes be brought to the church as a donation, just for the time being. We are beginning to run out of room to store the clothes, but please continue to bring food donations if you are able. Thank you. Feliz sábado. Happy Sabbath. Bom dia, igreja, e um feliz sábado para todos. Uma das nossas igrejas na cidade de Nova York procurava uma maneira inovadora de ajudar a pagar as suas hipotecas. Os pagamentos mensais eram aproximadamente 60% do orçamento da igreja local. Alguém tem alguma ideia de como arrecadar dinheiro extra? Perguntou o pastor. Eles sabiam que, de acordo com a entrada de doações, levaria décadas até que o prédio estivesse livre de dívidas. Um membro teve uma ideia nova. Além da sua oferta normal, ele se oferecia a doar o dinheiro que lhe custaria uma refeição no local de trabalho. Todas as semanas, o custo era de $5 a $6 por refeição. Ele convidou outras pessoas a se juntarem a ele naquela promessa. Cerca de 300 membros dedicaram o custo de uma refeição por semana ao orçamento da igreja local. Como resultado, $1.500 extras entraram no tesouro por semana. Isso significou doações de $6.000 por mês, perto de $78.000 por ano, além das ofertas regulares. À medida que a igreja crescia, as quantias de doação também aumentavam. Dentro de 10 anos, esta igreja pagou as suas hipotecas e dedicou a igreja sem dívidas. Quando uma igreja trabalha em conjunto e apoia o orçamento da igreja local, coisas maravilhosas acontecem em nome do Senhor. A Bíblia é clara em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. As ofertas de hoje são dedicadas ao orçamento da nossa igreja. Maxwell, the Kids Time dog. Miss Brenda stepped back to view the new set for Kids Time, a children's program that teaches children about Jesus. Brad Walker, the Kids Time director, walked up beside her. "Isn't it beautiful?" Miss Brenda exclaimed. "Did you ever dream we would have anything this wonderful?" "Yes, it's beautiful," Brad responded, "but there's something missing." "Like what?" "I don't know, but the set doesn't look kid-friendly. Maybe you should add some toys, like a bike, a swing in the yard, or a basketball hoop." Miss Brenda thought for a moment, then shook her head. "No, I don't want toys on the set. When I first agreed to produce Kids Time, God impressed me that the set should be about two things, God's Bible and God's Book of Nature. We may have a new set, but God hasn't changed his instructions to me. I don't think we need toys to let kids know Jesus loves them." She shook her head a second time. Definitely not toys." "Well then, you should at least get a dog," he said emphatically.
If I had to choose between toys and a dog, then it would have to be a dog, Miss Brenda replied without thinking. That's a great idea. Go find us a dog. Brad smiled and walked away. Oh no, thought Miss Brenda. What did I just say? Not a dog. Please, Lord, not a dog. You see, Miss Brenda was afraid of dogs. Actually, she's afraid of a lot of animals, but especially dogs. How is she ever going to survive with a real live dog on the set? Miss Brenda began to pray. Dear Jesus, you know how I feel about dogs, but if you want a dog on the program, please help us find the right one. We need a dog that is quiet, because if it barks a lot, we won't be able to tape the show. And if it's not too much trouble, can you please give us a dog that won't lick me or jump up on me? Oh, and one more thing, Jesus. Can you please help me not to be afraid? I love you so much, and I want to do your will, so please give me the courage I will need. Thank you. In Jesus' name, amen. The next day, Miss Brenda asked if anyone knew of a nice, quiet dog that would be good for kids' time. Several crew members brought their dogs to Miss Brenda to interview. However, as soon as a dog got close to her, she would scream and run out of the room. The cameramen laughed and shook their heads, telling each other, I don't think this is going to work. A dog sitting next to Miss Brenda? Nope, it won't ever happen. Miss Brenda continued to pray that God would choose the perfect dog for kids' time. Dog after dog came and went. None of them seemed to be the right one. On the first day of taping, there was still no dog. A beautiful doghouse was on the set, but it was empty. After the second day of taping, Brad spoke to Miss Brenda. I can't keep showing a doghouse without a dog, so the programs are not going to be very good if I have to keep staying on the close-up shots. You really need to find a dog, he pleaded. I've been praying about it, but I just can't seem to find the right one, replied Miss Brenda. I agree with you. However, we need to find one as soon as possible. She paused and bit her lip. Miss Jeannie from the Tiny Tots program called me and said that on the news last night she saw a black Labrador retriever that needs a home. I'm going to the animal shelter with our cameraman, Mitch Owen, to see the dog. That's great. I hope it works out. Brad chuckled to himself as he walked away thinking, she's never going to find a dog. When they entered the animal shelter and met Amanda Creeley, one of the shelter's directors, Miss Brenda was not prepared for what she saw. A long sidewalk lined with large see-through metal dog cages containing all kinds of dogs, and they were all barking. Miss Brenda gasped and began to shake with fear. As she passed one cage, a big yellow boxer let out a loud growl. Terrified, Miss Brenda threw her arms around Amanda and hung on for dear life. Startled, Amanda almost lost her balance and burst out laughing. Are you sure you want a dog? No, I'm sure I don't want a dog, Miss Brenda stuttered. She released her hold on the shelter director and took a deep breath. But I'm sure God wants one for kids' time. Still laughing, Amanda said, Why don't you go wait in the lobby and I'll bring a dog to you? I think that's probably a good idea. Poor Miss Brenda was so scared that she couldn't stop shaking. A few minutes later, the door between the lobby and the kennels opened. Amanda and Mitch appeared with a large black lab. The dog walked over to Miss Brenda, who was too scared to even scream. He didn't bark. He didn't jump on her or try to lick her. He didn't pester her at all. The dog eyed Miss Brenda for a few seconds and then lay down at her feet and fell asleep. Miss Brenda sat still for a long time with the dog at her feet. Only when she stood up did the black Labrador wake up.
When Miss Brenda walked across the room, the dog followed her. And when she stood talking with Amanda, he lay down by her feet and went to sleep again. Overjoyed, Miss Brenda knew this was the dog for kids' time. Jesus had answered her prayer. All the way home, she prayed, "Thank you, dear Jesus, for giving us just the right dog." The next day, when the black lab came to the set, everyone fell in love with him. The dog seemed to enjoy being on the program and didn't mind being positioned one way or another for the right camera shots. He never once barked, whined, or complained. He loved the children, but what he enjoyed most was sleeping. Tyler, the director's son, became the official dog watcher. It was his job to wake up the dog when a close camera shot was needed. Sometimes he would have to hide in the doghouse to do this. Maxwell became a celebrity dog for Jesus. He was loved by children all over the world and even got his own fan mail. Best of all, Jesus answered Miss Brenda's prayers. She was not afraid of Maxwell. No, not one bit. In fact, she and Maxwell became great friends. She could pet him and give him treats without being afraid. So, kids, if you are ever afraid, remember that Jesus will answer your prayers too. The Bible says in Hebrews 13, verse 6, "The Lord is my helper. I will not fear what man can do to me." A leitura bíblica encontra-se no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 a 16. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mordequeu: "Vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei." Tudo que o procura.
Guiados por Jesus na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões de olhar guardando, será glorioso ali chegar, então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia, vitória, Jesus me deu, o sangue que verteu. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Senhor Deus, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós durante a semana. Louvamos o teu santo nome, porque apesar de estarmos distantes uns dos outros, estamos juntos em pensamento. Abençoa a mensagem deste sábado e guarda-nos no teu amor, é o que nós te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós vivemos dias em que os governos têm tido que elaborar planos de emergência quase que diariamente. E tem gente até que critica os governos porque eles acham que os líderes não estão apresentando planos rápidos o suficiente para enfrentar desafios novos e cada faceta nova que aparece da crise. Mas eu tenho uma pergunta para você. Num nível assim pessoal, você tem um plano de emergência? Você tem um plano de emergência para quando uma crise acontece? Você tem um plano pessoal de emergência para quando a cidade, ou o mundo, ou o país entram em crise? Bom, hoje nós vamos começar uma série de sermões baseados na vida, no estudo da vida de alguns personagens bíblicos que enfrentaram situações ameaçadoras, até mesmo situações de risco de vida. E nós vamos ver o plano de emergência que eles criaram e que eles colocaram em ação. E eu espero que nós possamos aprender com a experiência deles e fazer uma conexão entre a realidade deles e a nossa realidade hoje. Mas não apenas no sentido global, no sentido corporativo, mas a realidade que você e eu experimentamos na nossa vida pessoal. Hoje nós vamos começar dando uma olhada e estudar alguns episódios na vida de Esther, a rainha Esther. Os eventos relatados no livro que leva o nome de Esther aqui na Bíblia ocorreram num período de aproximadamente 10 anos. Antes desses eventos que são relatados aqui no livro de Esther, os judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia. E foi profetizado que aquele cativeiro iria durar 70 anos. O profeta Jeremias profetizou isso. No final desse período, Deus deu ao povo de Israel, só para começar, ele deu pelo menos 2 oportunidades para que eles retornassem para Jerusalém ao final do cativeiro. 2 decretos foram emitidos favorecendo o retorno dos cativos a Jerusalém. O primeiro decreto foi publicado por Ciro o Grande e o segundo foi promulgado por Dario. E Deus enviou também mensagens através dos seus profetas. Bem, haveria também um terceiro decreto promulgado por Artaxerxes, mas esse é um decreto que vai acontecer depois. E a história de Esther, a história que acontece aqui no livro de Esther, se passa entre o segundo e o terceiro decretos. Deus cumpriu a sua promessa. Ele prometeu que o cativeiro terminaria e ele abriu o caminho para que os judeus voltassem a Jerusalém. Mas, apesar das oportunidades, muitos se recusaram a voltar. Parecia muito trabalho, uma tarefa pesada, difícil demais. Imagina voltar até Jerusalém e ter que reconstruir o que tinha restado lá da cidade e do templo. Muito trabalho, muita dificuldade. Melhor permanecer onde eles estavam do que ter que tentar superar todos esses obstáculos, tudo que tinha a ver com voltar a Jerusalém. E além disso, depois de enfrentar os perigos, as dificuldades dessa longa viagem de volta para casa, eles ainda teriam que enfrentar a realidade de que eles não tinham mais uma casa. E eu imagino os poucos que voltaram, que vieram de províncias diferentes do Império Persa, eu imagino eles se aproximando daquela cidade que outrora tinha sido uma grande cidade de Jerusalém.
e a cidade que tinha um templo, o templo tinha sido destruído, e talvez eu imagino eles passando pelos subúrbios onde alguns deles moravam no passado. E de lá viajando para o centro da cidade, aquele centro da cidade que outrora tinha sido muito movimentado. E eles caminham por horas ao longo de centenas de metros e só o que eles conseguem ver ao redor deles são os escombros e os restos de uma cidade destruída. Há um ditado que diz que o seu lar é aonde está o seu coração. O lar sempre será aquele lugar pelo qual você sente a mais profunda afeição. Mas a pergunta aqui é a seguinte: onde é que estava a afeição daqueles judeus? Será que a afeição deles estava numa cidade que agora era apenas uma sombra do que costumava ser? Ou o coração deles estava e a afeição deles estava na prosperidade, no conforto, na segurança das províncias do Império Persa? Do ponto de vista humano e levando tudo isso em consideração, parecia fazer sentido simplesmente permanecer nas suas casas. Em outras palavras, permanecer no domínio persa. E embora tivesse sentido o favor de pessoas que estavam em cargos de autoridade, e como nós mencionamos, foram inclusive expedidos 2 decretos tornando legal o retorno do exílio de forma pacífica, um grande número deles decidiu permanecer lá onde estavam. O que me leva a fazer a pergunta: como era a vida no Império Persa? Quer dizer, como era a vida na Pérsia do ponto de vista de alguém que adorava o Deus Criador? Bem, no que diz respeito à liberdade religiosa, uma coisa precisa ser destacada, principalmente quando a gente compara como o Império Persa agia em relação à liberdade religiosa com o Império Babilônico. Porque os babilônios eram conhecidos por uma prática religiosa que se caracterizava por imposição de uniformidade, impondo a sua religião aos povos nos territórios que eles conquistavam. Eles queriam ter certeza que todas as nações conquistadas aceitassem as suas crenças, práticas e rituais religiosos. Essa é a Babilônia, esse é o espírito da Babilônia. O rei Nabucodonosor, por exemplo, você deve se lembrar, ele fez uma enorme imagem de ouro e fez com que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todos os funcionários das províncias do reino babilônico se reunissem em torno dessa imagem para adorá-la. Na verdade, dadas as dimensões daquela imagem de ouro, com cerca de 90 pés de altura por 9 pés de largura, ou seja, mais ou menos 27 metros de altura por 2,7 metros de largura, essa imagem parecia mais um obelisco do que uma estátua. Agora, os historiadores dizem que os obeliscos eram usados em associação com a adoração do sol. Portanto, sem muita consideração pelas crenças dos outros, Nabucodonosor quer que todos os que estão reunidos ali adorem aquela imagem de ouro quando a música soar. Essa é a Babilônia, esse é o espírito babilônico. E não é de admirar que, além de se referir à própria cidade, o termo Babilônia também é usado na Bíblia para representar poderes que se levantam contra Deus e seu povo de uma maneira geral. Babilônia é um símbolo de decadência espiritual, é um símbolo de misturar verdade e erro e de fazer as nações beberem e engolirem esse tipo de engano. Essa é a Babilônia, esse é o espírito babilônico. Mas os persas eram um pouco diferentes. Sob o comando de Ciro o Grande, os persas respeitavam os costumes e as religiões das terras que eles conquistavam. Portanto, existe um elemento de liberdade religiosa agora sob os persas que não existia antes sob o domínio babilônico. Agora, veja você, se os judeus tinham liberdade para adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, se era assim que os persas tratavam os seus súditos, por que é então que nós lemos no livro de Esther que os judeus estavam para ser destruídos, aniquilados? Bem, isso era um paradoxo, foi um paradoxo, mas a verdade é que eles receberam uma sentença de morte, sim, por causa das crenças deles. Então, como é que isso aconteceu? Veja, temos aqui no livro de Esther um homem cujo nome é Amã.
Amã foi um homem a quem o rei Assuero, rei da Pérsia, havia promovido como principal oficial do reino. Amã era um homem orgulhoso e ambicioso. E uma vez que ele foi promovido, ele esperava que todos os súditos do reino prestassem a ele não apenas o devido respeito como autoridade, mas também uma reverência ao nível de adoração. E isso o povo de Deus não faria. Ora, respeitar as autoridades, tudo bem, mas reverência e adoração são devidas apenas a Deus. Então Amã começou a ficar chateado, começou a ficar bem chateado, porque quando ele entrava e saía do palácio todos os dias, havia um certo judeu chamado Mordecai que não se curvava diante dele, não prestava a ele adoração ou reverência. Muito provavelmente Mordecai era um empregado ali do palácio. E ele era primo e guardião de Esther. Na verdade, Mordecai criou Esther como sua própria filha quando os pais dela faleceram. Então, dia após dia, Mordecai não se curva em adoração a Amã. E Amã passou de chateado a irado. E uma vez irado, ele quis destruir Mordecai. Mas você se lembra que eu disse que Amã era um homem muito orgulhoso, né? Muito ambicioso. Então, na cabeça dele, matar apenas Mordecai seria um feito muito pequeno para ele. Então ele decide que ele precisa aniquilar não só Mordecai, mas todos os judeus, o povo de Mordecai, todos os judeus que vivem na Pérsia. Veja como a Bíblia descreve isso aqui no livro de Esther. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Esther, capítulo 3, versos 5 e 6. Amã não poderia executar seu plano maligno sozinho. Ele precisava garantir o consentimento do rei. Então ele vai até a presença do rei Assuero e faz um relato do comportamento dos judeus. Com certeza foi um relatório bem tendencioso, fortemente influenciado pela própria raiva que ele tinha de Mordecai e seus compatriotas. Veja as palavras de Amã ao rei, encontradas aqui em Esther, capítulo 3, verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Amã não era apenas um homem orgulhoso e ambicioso, ele era também sem escrúpulos. Ele sabia que o tesouro do rei, os cofres do reino, tinham sido devastados, esvaziados pela guerra que a Pérsia tinha enfrentado com a Grécia. Então, Amã tenta persuadir o rei a apoiá-lo, prometendo uma grande contribuição para os cofres reais. Veja como o autor bíblico descreve essa cena aqui no verso 9 do capítulo 3. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Ora, no que diz respeito ao rei Assuero, com base no que ele acabara de ouvir, o plano de Amã parecia uma proposta perfeita, onde todo mundo sairia ganhando. Ora, mate os traidores e reabasteça o tesouro. Perfeito. Então o rei está pronto para dar a Amã todo o apoio que ele precisa. E ele mostra isso, ele demonstra isso, confirma isso, entregando na mão de Amã o sinete real do rei Assuero. E ele faz isso para que Amã se sinta livre para escrever o decreto de morte e emiti-lo em seus próprios termos. E em seguida, selar aquele decreto com o selo do rei, representando assim a autoridade máxima do trono. E uma vez que isso fosse feito, estaria feito, e o decreto não poderia mais ser revogado. Para determinar quando o massacre dos judeus aconteceria, Amã consulta o Pur, ou as sortes. Ele faz os servos do rei lançarem sortes para determinar a data em que a morte dos judeus aconteceria. E a sorte cai no 12º mês do ano. Isso tudo aconteceu no primeiro mês do ano.
E assim, no 13º dia do primeiro mês, o mês de Nisan, foi proclamado em toda a Pérsia que todos os súditos do reino estavam autorizados a destruir, matar e aniquilar os judeus, jovens e velhos, mulheres e filhos, em um dia só, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E eles deveriam saquear os bens dos judeus. Amã queria ter certeza de que eles saqueariam os judeus, porque era daí que viria a receita, né? Daí que viriam os recursos para financiar a grande contribuição que ele havia prometido ao Tesouro Real. Portanto, bem assim, bem simples assim, o destino dos judeus espalhados pela Pérsia foi determinado. E eles teriam menos de 1 ano de vida restando. Agora, vale a pena fazer uma pausa aqui para eu lembrar a mim mesmo, eu me relembrar e lembrar a você que nós todos precisamos ter em mente que Deus sempre sabe o que é o melhor. Cada vez que Deus envia uma mensagem, cada vez que Ele envia um sinal, cada vez que Ele abre uma porta de oportunidade, é melhor nós aproveitarmos imediatamente. Deus previu a situação de emergência que viria mais à frente para o povo de Israel. E Ele tentou por vários métodos alertar o povo e literalmente incitar o povo a retornar a Jerusalém. Portanto, agora, apesar da aparente liberdade religiosa que eles desfrutavam, a condenação deles estava decretada. Então eu quero que você veja o seguinte: há uma linha muito tênue entre paz e guerra, aceitação e rejeição, liberdade e perseguição, liberdade de ir e vir e prisão, ameaças de vida e morte. Basta uma assinatura, basta um selo, basta uma publicação no Diário Oficial do país para alterar totalmente o estado das coisas. Portanto, é preciso que nós vivamos em estreita conexão com Deus, buscando a direção dEle, lendo a sua palavra, ouvindo a voz dEle de manhã, de dia e de noite, para sabermos quando é a hora em que nós devemos nos mover e quando é o momento certo de permanecer onde estamos. Ainda mais hoje em dia, porque parece que hoje em dia a maioria das pessoas não tem muita certeza para onde é que esse mundo aqui está indo. Assim, o que os judeus da Pérsia não fizeram em tempos de paz, isso é, voltar para Jerusalém pacificamente, eles talvez não fossem capazes de fazer nos poucos meses de vida que ainda lhes restavam. Você pode imaginar o desespero que tomou conta dos judeus da Pérsia. Você imagina? O decreto do rei não podia ser revogado de forma alguma. Cada um deles teria apenas mais um aniversário para comemorar. Não mais que um, desde aquele momento até o dia da morte, ao dia marcado para a morte. Naquela época, no ano seguinte, todos eles estariam mortos, de acordo com o decreto. Mas então, Mordecai decide apelar para sua prima, que não é mais aquela jovem Hadassa que ele criou, mas agora a sua prima vive no Palácio Real e ela agora atende pelo nome de Rainha Esther. Agora já é o 5º ano em que Esther é a rainha e Mordecai envia uma mensagem para ela por meio de um dos assistentes da rainha, implorando que ela honre as suas origens, que ela não rejeite, não negue as suas origens e vá diante do rei para implorar pelo povo dela. Agora, eu quero que você saiba que apenas um seleto grupo de 7 homens na corte, que eram conhecidos como os amigos do rei, os historiadores nos dizem que apenas este seleto grupo de 7 homens tinha permissão para estar na presença do rei a qualquer momento. Todos os outros súditos do reino deviam solicitar uma audiência ou ser convocados à presença do rei. Então, Amã tinha acesso ao rei direto, ele era um desses 7. Mas Esther, ela sabe que ela não tem permissão para se aproximar do rei sem uma convocação, mesmo ela sendo a rainha. E ela sabe que Mordecai também sabe disso. Então ela manda o mensageiro de volta com a seguinte mensagem para Mordecai. Ela diz que ela não pode se aproximar do rei porque ela não foi convocada. Então Mordecai manda o mensageiro de volta ao palácio, dessa vez com o seu último apelo a Esther, um apelo
comovente. E aqui está a mensagem de Mordecai para Esther em resposta a essa recusa inicial em ajudar o povo. Esther 4, versos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Agora, esse apelo de Mardoqueu, esse apelo de Mordecai, esse apelo fez com que Esther bolasse um plano. E ela manda uma mensagem de volta para Mordecai contando qual é o plano dela. Situações de emergência exigem planos objetivos, não é? E o plano de emergência de Esther está contido num único versículo. E aqui está como a Bíblia descreve esse plano de Esther. Ela responde a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Esther 4, 16. Então a Bíblia diz que Mordecai foi embora e fez tudo como Esther lhe ordenou. Existem 3 aspectos do plano de emergência de Esther que eu quero destacar para você aqui hoje. 3 aspectos. Primeiro, Esther mostrou uma atitude de humildade, uma atitude de se voltar para o Senhor em arrependimento. E isso é demonstrado no ato do jejum. Ela chama todos os judeus da cidade de Suzã, onde o palácio está localizado, para fazer um jejum por ela. O jejum é uma prática mencionada em vários lugares da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jejuar na Bíblia significava se privar de comida e bebida para se concentrar no crescimento espiritual, oração, consagração, busca de libertação, resolução de conflitos, arrependimento, luto, súplica ou buscar a vontade de Deus. O jejum indica a humilhação de si próprio diante de Deus, demonstrando tristeza pelo pecado ou para buscar o favor de Deus. O jejum deve ser promovido com um propósito, porque deixar de comer uma refeição ou 2 sem focar em Deus, sem se concentrar em Deus, é simplesmente uma questão alimentar. Mas o jejum nos dá a oportunidade de tirar a atenção de nós mesmos e redirecionar a nossa atenção para o céu. O jejum pode ser uma prática individual, assim como uma prática corporativa, mas todo cristão deve decidir por si mesmo se deve jejuar. Se uma pessoa decide fazer um jejum, isso deve ser feito com sabedoria, de uma maneira pensada. Ninguém deve deixar de considerar as suas condições médicas ou mesmo comprometer a sua saúde em geral em favor do jejum. É preciso pensar bem por quanto tempo a pessoa é capaz de jejuar também. Hoje em dia, o jejum pode ir além de simplesmente itens alimentares. Muitos cristãos se beneficiam hoje de um jejum que pode incluir a abstenção da mídia social, ficar fora das mídias sociais por um tempo, se abster de fazer compras, controlar aquela compulsão pelas compras, se abster de esportes, ou ir a certos lugares, ou qualquer outra atividade que possa desviar o crente do seu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que impeça o cristão de se concentrar totalmente em Deus. Agora, eu falei aqui sobre o que jejum é. E embora o jejum seja uma prática que pode ser usada para buscar o favor de Deus, eu preciso dizer também para você o que o jejum não é. Porque jejuar não é tentar coagir Deus. Não existe nada de coerção no jejum. Tentar fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. No capítulo 23 do livro de Atos, por exemplo, nós lemos sobre um grupo de mais de 40 judeus que juraram não comer e nem beber até que eles matassem o apóstolo Paulo.
Claramente eles não estavam procurando a direção de Deus, eles não estavam desejando saber qual era a vontade de Deus e nem que a vontade de Deus fosse feita. Eles estavam simplesmente querendo realizar o que eles tinham planejado e desejado. Portanto, o jejum não tem nada a ver com coerção. O jejum deve provocar uma mudança em nós e não em Deus. Agora, há uma outra coisa que o jejum bíblico não é. O jejum bíblico não é um ato de penitência. A ideia de jejuar como uma forma de punir o corpo pelo pecado ou de forçar o corpo a cumprir certos padrões, essa ideia não é bíblica. Não há nenhuma exigência bíblica de que alguém deva punir o seu corpo para mostrar a Deus que ele ou ela é digno ou digna de perdão. Isto não é bíblico. A Bíblia diz, na verdade, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, permita-me dizer a você com todo carinho que penitência não é o mesmo que arrependimento. Pelo menos não em termos bíblicos. Você se encontra lutando contra alguma coisa? Será que você está lutando contra alguma tendência? Lutando contra algum vício? Será que você se sente culpado por algo que você fez no passado e não consegue se perdoar? O único requisito que a Bíblia apresenta, sendo necessário para receber o perdão de Deus, é confessar e se arrepender. Não há necessidade alguma de punir o corpo. E quando eu digo isso, eu penso assim, como é libertador ouvir isso. Como é libertador pensar que o perdão de Deus está apenas a uma oração de nós. Basta apenas orarmos e fazermos uma confissão que Deus está disposto a nos perdoar. É só o que é preciso. A rainha Esther adotou essa atitude de humildade, essa atitude de arrependimento e de busca do favor de Deus. E essa é a primeira lição que podemos tirar do plano de emergência da rainha Esther. Ela decidiu fazer um jejum ali por 3 dias e 3 noites. E no processo, as moças que eram as suas assistentes também foram convidadas a acompanhá-la no jejum. E ela ainda vai além e diz a Mordecai para ordenar a todos os judeus em Susã que eles também façam um jejum por ela. E isso me leva à segunda lição. A segunda lição para a qual eu quero chamar a sua atenção aqui dentro desse plano de emergência de Esther. Ao jejuar, Esther estaria fazendo aquilo que os judeus nas províncias da Pérsia já haviam feito. Eu quero que você veja aqui em Esther, capítulo 4, verso 3, o que a Bíblia diz. Esther 4, 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Portanto, os judeus já estavam jejuando, isso aqui vem no verso 3, isso aqui está bem antes da decisão de Esther de jejuar. Portanto, foi Esther que agora, nesse momento, decidiu se identificar totalmente com o seu povo, se identificar com as suas crenças, voltar às suas origens. Ela está pronta para voltar às suas raízes, para se envolver ativamente nessa guerra espiritual pelo bem do povo de Deus e de seu nome. E esse é o meu segundo ponto, essa é a minha segunda lição, porque chega um momento na experiência de cada cristão em que ele ou ela deve tomar uma posição. Chega um momento em que não dá mais para ficar em cima do muro, se é que ficar em cima do muro foi uma opção em algum momento. Todo cristão se depara com a necessidade de defender aquilo que realmente acredita. Você já passou por isso? Você já experimentou isso? Você já tomou uma posição em relação à verdade? Você já se posicionou em relação a Jesus Cristo? Se não, o que é que você está esperando? Porque
O amanhã não é garantido para ninguém. E as coisas nesse mundo estão mudando de mal a pior, estão mudando rapidamente, não estão? Então que ninguém se engane pensando que as oportunidades que nós temos hoje vão durar para sempre, porque não vão. Este mundo do jeito que está, ele não durará para sempre, ele não vai durar para sempre, quanto mais a oportunidade de tomar uma posição ao lado de Deus. Será que o seu plano de emergência inclui você se posicionar como Esther fez? Veja, nós cristãos, nós temos um sobrenome que é muito significativo, o nome de cristão. Indica que nós seguimos aquele que é conhecido como Cristo, o Messias, Jesus de Nazaré. E nós devemos honrar esse sobrenome, nós devemos viver como filhos e filhas de Deus. Para viver de acordo com o nome que levamos, que honra o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E a nossa posição a esse respeito vai determinar as nossas escolhas. E as nossas escolhas se refletem nas nossas ações. E as nossas ações comprovam se nós nos identificamos ou não com Jesus Cristo. Veja, vivendo numa nação secular como a Pérsia, desfrutando do conforto, da segurança e da opulência da vida lá no Palácio Real, Esther se deparou com questões sobre a sua identidade, questões ligadas à fidelidade e à sinceridade das suas crenças. E o que é que Esther iria fazer? Bem, a gente vê aqui pela narrativa bíblica que ela escolheu se identificar com o seu povo. Mais importante ainda, ela escolheu se identificar com o seu Deus. Ela seguiria em frente sem medo, sem vergonha da sua origem étnica, da sua origem cultural e, acima de tudo, das suas raízes religiosas. Ela estava disposta a ir em frente com fé, pronta para representar o seu Deus e o seu povo, sabendo que, em última instância, não importa o que aconteça conosco nessa terra, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E por fim, a terceira lição é que nós vemos que Esther estava disposta a comparecer perante o rei e falar em nome do seu povo. Veja, fazer resoluções, tomar resoluções é importante. Mas também é necessário partir para a ação. Eu aprendi muito cedo na vida que nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive aqueles, ou talvez mesmo, especialmente aqueles que não sabem como expressar as suas necessidades. Mas o que nós aprendemos aqui com Esther é que nós devemos estar dispostos a agir de acordo com nossas decisões e resoluções. Aquilo que determinamos no nosso coração deve ser seguido pela ação. Nós não podemos esperar que Deus faça o que nós podemos e devemos fazer. Você deve se lembrar que em João capítulo 11, Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Mas ele ordenou que os presentes removessem a pedra que estava na entrada do túmulo. Portanto, com base nesse episódio, existem pelo menos 3 lições. Base nesse episódio da vida de Esther, existem pelo menos 3 lições que nós podemos aprender diante de situações de emergência. Seja uma emergência física, seja uma emergência espiritual. Primeiro, nós devemos nos humilhar, devemos nos arrepender, devemos buscar a Deus procurando o seu favor e descobrir qual é a sua vontade. Então nós precisamos nos posicionar contra a injustiça, contra o preconceito, contra o mal e defender aquilo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é adorável, tudo que é admirável. Precisamos assumir uma posição ao lado de Deus e estar dispostos a nos identificar com Ele e com o seu povo remanescente. E, finalmente, devemos estar dispostos a agir de acordo com nossas decisões. Precisamos unir o conhecimento à ação. Eu vejo muitas semelhanças entre Esther, no tempo dela, e os cristãos atuais. Como Esther,
Os cristãos de hoje muitas vezes se encontram em circunstâncias que estão além do controle deles. Liberdades pessoais são restritas, há perseguição em partes do mundo, existe uma má compreensão da fé e da crença dos cristãos e até mesmo a ideia de que os cristãos, em virtude de suas crenças, são preconceituosos. Assim como Esther em seus dias, os cristãos vivem hoje num mundo onde a ideia de acreditar em Deus e de seguir a sua palavra é uma ideia que parece totalmente antiquada e tacanha. Nós vivemos num mundo onde, para cada celebração cristã, há um movimento de cunho consumista e o foco é muito mais nos negócios e no lucro do que qualquer outra coisa. Como Esther, o cristão de hoje vive em um mundo onde a menção do nome de Deus é rara. Os acontecimentos são atribuídos à sorte, ao acaso, à probabilidade, à proeza humana. Mas como Esther, o cristão de hoje não deve se sentir desanimado ou desesperado. Há um Deus no céu e mesmo que não possamos vê-lo fisicamente, os atos da sua providência podem ser sentidos. Na maioria das situações hoje em dia, Deus age silenciosamente, pacientemente, inexoravelmente e até mesmo misteriosamente, realizando a sua própria vontade. O que alguns atribuem ao acaso ou sorte é bem a mão de Deus executando o plano dele. Sabe, é bom ter um plano de emergência e seguir esse plano. Especialmente se o primeiro item do seu plano disser que você deve se humilhar diante de Deus, se arrepender e buscá-lo de todo o coração. Porque a partir daí, depois disso, só coisa boa vai poder acontecer. Nós estamos diante de emergências nessa vida, nos dias de hoje, para as quais vale a pena ter um plano. Ao mesmo tempo em que nós podemos ter certeza de que nada pega o nosso Deus de surpresa. Antes mesmo que o pecado entrasse nesse mundo, Deus planejou nos salvar, nos resgatar e nos dar um futuro. E por que não confiar nele totalmente? Por que não confiar a ele o nosso plano de emergência? Agora é a hora de se posicionar, caso você ainda não tenha feito isso. E eu apelo para que você decida fazê-lo. E eu quero orar por você, quero orar para que Deus possa ajudar você a tomar essa decisão hoje, ao lado dele. Vamos orar. Nosso Pai amado, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor nos dá inúmeras oportunidades de voltar e nos achegarmos a Ti. São as Tuas misericórdias que não nos deixam ser consumidos, é por causa delas que nós temos a oportunidade de, dia após dia, acordarmos e enfrentarmos as realidades da vida. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a ter bem claro para nós um plano de emergência para situações de emergência. Nós possamos decidir nos humilhar, nos arrependermos, virmos diante de Ti em toda humildade. Nós decidamos também, Senhor, viver em nome e defender o nome de Cristo. Não envergonhar e não trazer opróbrio ao nome do Senhor. Que nós decidamos também, Senhor, agir de acordo com aquilo que determinarmos em nosso coração, segundo a Tua orientação. Que esse, Senhor, seja o nosso desejo. E se alguém que está lutando aqui, ó Pai, com algum vício, com alguma dificuldade, alguém que está lutando com pecado, eu peço, ó Pai, que o Senhor possa se manifestar e se fazer presente para essas pessoas agora. Que elas confiem em Ti e clamem pelo sangue de Jesus. Que o Senhor dê a eles libertação. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Foi uma alegria compartilhar da palavra de Deus com você. Entre em contato conosco, nós teremos prazer de nos manter conectados com você e de estudarmos mais da Bíblia, a palavra de Deus com você, onde você vai poder ter revelado e claro qual é o plano de Deus para nós nesse mundo e na vida que está por vir.
Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e, se Deus quiser, nos encontraremos novamente no próximo sábado. Até lá, que Deus abençoe.